fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Queria saber a respeito sobre o dízimo que é dado hoje, cobrado nas igrejas, que eles citam muito Malaquias 3:10, e quando nós falamos sobre essa passagem desse livro, eles citam que também no Novo Testamento, em Mateus 23, também é onde se defende sobre o dízimo também. Eu queria saber sobre a verdade a respeito, se é certo dar o dízimo ou não. What Matthew 23:23 say is not a commandment to Christians. Veja que o que diz em Mateus 23:23 não é um mandamento para os cristãos. It is a rebuke of the Lord Jesus Christ against the scribes and the Pharisees. Ela é uma repreensão vinda do Senhor Jesus Cristo aos escribas e fariseus. Vamos ler. 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Is that a commandment? Será que isso é um mandamento? Ai Começando de com vós? ai de vós? It's not a commandment. Não é um mandamento. It is a rebuke of the Lord. É uma repreensão do Senhor Jesus. And to whom it is directed? E para quem ela é direcionada? Para escribas e fariseus. It was not said to his disciples. Não foi dito aos seus discípulos. I will give you an example to differentiate what a rebuke and what a commandment is. Vou dar um exemplo a você para que você perceba e possa distinguir o que é uma repreensão e o que é um mandamento. Vamos ler João 13:34. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. So he is saying this to his disciples. Então ele está dizendo isso aos seus discípulos. This is a commandment Este é um mandamento to his disciples. para os seus discípulos. Mas vamos a voltar 23, Mateus. It is not a commandment to disciples. Veja que não é um mandamento aos discípulos. It is a rebuke to the enemies of Christ. É uma repreensão aos inimigos de Cristo. Remember that the scribes and the Pharisees were the first enemies of Christ. Lembre-se que os escribas e fariseus foram os primeiros inimigos de Cristo. They are the hypocrites of his time. Eles eram os hipócritas do seu tempo. They are the religious leaders of his time. Eram líderes religiosos do tempo de Jesus. That's why he is rebuking them. É por isso que estava os repreendendo. Então, Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã. Are they being commanded to give dízimo? Está sendo mandado a eles dar o dízimo? They are already giving Eles já dízimo. estão dando o dízimo. But while they are giving dízimo, Mas enquanto eles estão dando o dízimo, the Lord Jesus Christ rebukes them. o Senhor Jesus Cristo os repreende. Why? E por quê? Because they are forgetting the weightier matters of the law, which Porque- they should have done. Porque estavam esquecendo as questões de maior peso, de maior importância na lei, que eles não estavam fazendo. Sim. Vamos ler outra vez. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer, sem omitir aquelas. These are rebuke of what they have done in the past. Uma See? repreensão do que fizeram no passado. Why? They are giving dízimo, but they are forgetting the weightier matters of the law, which they should have done already. See? Então, veja, eles estavam dando dízimo, mas eles estavam esquecendo, omitindo as coisas importantes da lei, que eles já deviam ter feito. See? That's why Mateus 23 is not a commandment to Christians. Por isso que Mateus 23:23 realmente não é um mandamento para cristãos. Your pastors who are greedy of money in this country are making it sound to be a commandment, while it is not. Os seus pastores gananciosos por dinheiro aqui no Brasil estão fazendo soar como se fosse um mandamento, mas não é. See? That is our answer to that question. Essa é a nossa resposta
a sua pergunta. Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Mas ainda quando nós citamos que não, às vezes eles citam lá em Gênesis capítulo 14, versículo 20, sobre o dízimo de Abraão. Pode me explicar também sobre isso? Vamos ver. Então vamos ler Gênesis 14, 20, que diz: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. To whom did Abraham give dízimo? A quem Abraão deu o dízimo? Melchizedek. A Melquisedeque. Melchizedek is the king of a particular nation where Abraham is going to pass. Melquisedeque é o rei de um reinado, uma localização, um local onde Abraão iria passar. And as a sign of respect, E como um sinal de respeito, he gave 10% of the loot because he came from war. ele então deu 10% de todo o despojo, porque ele tinha acabado de vir de uma guerra. Sim. Vamos ler Hebreus 7:1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente, por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem de fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Sim. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores despojos. Sim. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Sim. When the Apostle Paul speaks of the dízimo that Abraham gave to the king of Salem, he wants to teach the people of Israel that this was the basis why the filhos de Abraham, which then, when he met Melchizedek, was still in the loins of Abraham. He wants to tell them that later his children, the Levites, receive also dízimo among the brothers in Israel. He's just explaining the relation between the dízimo that the Israelites are doing with reference to what Abraham have done before to the king of Salem. Então, o apóstolo Paulo, nestes versículos, nessa menção, somente estava ensinando, estava realmente mostrando aos judeus, aos israelitas, aos hebreus, a relação que há dos dízimos que eram coletados, que eram recebidos pelos filhos de Levi, em relação ao dízimo que foi dado, que foi entregue por Abraão ao rei Melquisedeque. Because the Levites are descendants of Abraham. Porque os levitas, os filhos de Levi, são descendentes de Abraão. The Israelites are descendants of Os Abraham. israelitas são descendentes de Abraão. Abraham, being the forefather of the Israelites, he is explaining to the present Hebrews that it happened because it started from Abraham, and those filhos de Abraham which are in his loins then have given also dízimo because of Abraham. Então, realmente, ele só estava realmente mostrando, estava falando aos judeus, os israelitas daquele tempo, que anteriormente já o patriarca dos israelitas, Abraão, havia dado dízimo, e isso representava que os seus descendentes, já mesmo os levitas, os filhos de Levi, também já haviam dado dízimo, mesmo que ainda estivessem nos lombos de Abraão. Sim. But what is the present ensinamento of the Apostle Paul after he cited the relation between
the dízimo that was given by Abraham and the dízimo that were collected by the Levites among the Israelites. Então, qual é o ensinamento que vem para nós, e o ensinamento que é dado realmente ao tempo atual, depois que o apóstolo Paulo faz essa menção, essa comparação, essa relação entre os dízimos dados por Abraão e os dízimos recebidos pelos filhos de Levi? Vamos ler 12 of Hebreus. A continuação diz: pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Remember that when the Apostle Paul is writing to the Hebrews, the present dispensation is another dispensation than that of the Levite priesthood. Pois lembre-se que quando o apóstolo Paulo, que estava escrevendo aos hebreus, aos israelitas, este era um tempo diferente, era uma dispensação diferente daquela dos israelitas, onde eles pagavam o dízimo. The Hebrews now, to whom the Apostle Paul speaks, must understand the change that happened. E estes hebreus a quem o apóstolo Paulo estava falando deveriam entender a mudança que havia acontecido. And he said that because there is a mudança de sacerdócio, necessariamente também se faz também mudança da lei. That is what the Apostle Paul is trying to... Então era isso que ele queria apresentar, que ele queria ensinar aos hebreus, que realmente por ter havido a mudança de sacerdócio, necessariamente, obrigatoriamente, também se fez mudança da lei. And how did he further clarify the mudança de sacerdócio? E como ele explicou em seguida essa mudança de sacerdócio? 23, mesmo capítulo. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. He is trying to explain to the Hebrews that how was that sacerdocio was changed. Because they are all dying, because they are all men, and every time a sacerdote dies, there's another a change, replacement, and etc. Então, ele estava explicando aos hebreus por que houve então essa mudança de sacerdócio. Porque no tempo deles, como eram homens, eram os filhos de Levi, então morria e daí havia um para substituí-lo, e daí morria e ia substituindo, substituindo e substituindo. That's why God placed Jesus, the new sacerdote, which will enjoy sacerdócio perpétuo, because he will not die. É por isso que então Deus estabeleceu Jesus como o novo sacerdote para ter o seu sacerdócio perpétuo, porque ele não morrerá. Vamos ler 5:4-5 Hebreus. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. See, Aaron is the first Levite priest. Arão foi o primeiro sacerdote levita. See, and nobody received that honor except you are called by God. E ninguém recebia essa honra, ninguém recebe essa honra se não for chamado por Deus. What does that mean? O que isso significa? Vamos continuar 5. Versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. So, the sacerdocio of the Lord Jesus Christ, he did not get it by himself, but he was called by the Father to be the sumo sacerdote. Então, o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo não foi ele que tomou para si, mas sim próprio Deus quem o chamou e o estabeleceu, o colocou como sumo sacerdote. And he was made a perpetual high priest. E ele foi colocado como sacerdote perpetuamente. See, what kind of pact or testament does he bring with him as the new sacerdote? E que tipo de pacto ou testamento ele traz consigo ao ser
novo sumo sacerdote? 8:6, Hebreus. Em Hebreus 8:6 relata: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, o qual é firmado sobre melhores promessas. Sim. So, there is a different sacerdote now, and there is also a different ministry, and there is also a different pacto in the Christian era. Então, há um sacerdote diferente, um ministério diferente, ou seja, um pacto diferente na Por que era cristã. diferente? Por que diferente? E por que diferente? É melhor quando você falar sobre uma coisa melhor, você must understand Você deve entender that there was something which is former. que havia algo anterior. Se há algo melhor, é porque há algo menor, por assim dizer, ou Sim. pior, que já é anterior. Sim. And the sacerdote é melhor, E o sacerdote agora é melhor, pacto é melhor, pacto é melhor, a promessa é melhor, as promessas são melhores, e ministério também é melhor, o ministério também é melhor. porque ele é melhor do que Então, quem é este melhor sacerdote? Por quê? E a quem ele é melhor? Ele é melhor que quem? sim. 3:1 Hebreus. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também foi o Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Sim. Jesus Cristo é melhor do que Moisés. Por quê? Quanto maior honra do que a casa, tem aquele que a edificou. So, the Lord Jesus Christ was named in the Bible melhor sacerdote, melhor do que Moisés. O ministério de nosso Senhor Jesus Cristo é melhor do que o ministério De Moisés. de Moisés. Vamos provar. 3:6, 2 Coríntios. Em 2 Coríntios 3,6 está escrito: o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 7. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O ministério de nosso Senhor Jesus Cristo é ministério de Espírito maior do que o ministério de Moisés, chamado pelo apóstolo Paulo ministério da morte, gravado com letras na pedra. And those are the 10 commandments. E estes são os 10 mandamentos. Whoever disobey the law of the 10 commandments will die. Quem quer que eu desobedecesse a lei dos meus 10 mandamentos, morreria. Sim. Whoever disobeys the law of Moses will die. Qualquer um que desobedecesse a lei de Moisés, morreria. But the Lord Jesus Christ, the ministry that He obtained, is a much more better ministry than the ministry of Moses. Mas o ministério que o Senhor Jesus Cristo recebeu é um ministério muito melhor do que o que Moisés recebeu. That's why, because there was a change of the sacerdocio, Exatamente porque teve essa mudança no sacerdócio, a change for the better, uma mudança para melhor. from Moses to Christ, Moisés para Cristo, from 10 mandamentos para evangelho, dos 10 mandamentos para o Evangelho, from ministério da morte para o ministério da vida, do ministério da morte para o ministério da vida, onde tem melhor promessas, acordo com o apóstolo Paulo. Now, are we going to now follow the dízimo, which is contained in a much lesser degree of ministerio and pacto and
sacerdócio, or are we going to follow the Lord Jesus Christ? Agora, nós vamos seguir a lei do dízimo, que está contida num ministério muito menor, tanto em glória quanto em promessas, como ministério. Vamos seguir esta lei de Moisés ou vamos seguir o ministério de Cristo, Which is melhor, que é melhor and who is our sumo e sacerdote? que é o nosso sumo sacerdote? You better judge by your own self. Deve julgar por si mesmo. To obey Moses or to obey? Obedecer a Moisés ou obedecer a Cristo? When the Apostle Paul speaks of Abraham giving tithes, Quando Paulo explica sobre Abraão dando dízimos, he is not speaking of a lay. ele não estava falando de uma lei. It is a voluntary act of Abraham. Foi um ato voluntário de Abraão. Just like Jacob also. Assim como Jacó também. In the time there was no law. No tempo dele for não dízimo. havia lei de dar dízimos. But Jacob gave voluntarily dízimo. Mas Jacó deu voluntariamente dízimos. But now in the Christian era, Mas agora, na era cristã, if we have to give voluntarily, se formos dar voluntariamente, are we going to give dízimo? vamos dar dízimo? Let us read. Vamos ler. 9:7, 2 Coríntios. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. So it is the giver that decides what he will give from his Então é a heart. própria pessoa que vai dar que decide o quanto vai dar em seu coração. That must be given voluntarily. Isso deve ser dado voluntariamente. It is not a force that what the pastors in Brazil is doing among their members. Não é por força como os pastores do Brasil estão fazendo com os seus membros. Why do I say force? E por que eu digo por força? Because if you do not give, they will accuse you of being roubador and they will frighten you of the devorador. Porque se você não der, eles vão te acusar de estar roubando, de ser ladrão, e ainda por cima te amedrontar com questões como devorador. See? But you do not know that the devorador themselves are your ministers and Mas preachers. vocês não percebem que os devoradores são os seus próprios ministros e pregadores. Vamos ler Mateus 7:15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Those are the devoradores in Brazil. Estes são os devoradores do Brasil. Your Seus próprios próprios pastores. pastores, devoradores, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, disfarçando em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Now, if we have to follow the better covenant that the Lord Jesus Christ is teaching us, Agora, se nós vamos seguir o melhor pacto que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, what must be our intention of giving? qual deve ser a nossa intenção de dar? Your pastors teach you to give dízimo, Seus pastores ensinam vocês a darem dízimo to gain. para ter ganho. If you will not give, you will not gain. Se você não dar, você não vai ter ganho, você não vai multiplicar, como eles dizem. So they are encouraging you to give dízimo in promise that you will be prosperous. God will drive away those devoradores and drive away all unlucky circumstances around you, and because of this, you are just like a businessman investing money and again waiting for profit to come. Então eles ensinam vocês a darem o dízimo para que então você se torne próspero, que as suas riquezas se multipliquem, que o Deus vai repreender o devorador, para que você não tenha nenhum problema de ganhar mais, que não seja interrompido o quanto você vai ganhar, enfim, ou seja, eles estão transformando vocês como investidores de negócios, em onde você aplica o dinheiro e fica esperando o retorno. See. But must that be the intention of Christian in giving?
Mas será que essa deve ser a intenção dos cristãos em dar? Vamos ler. Lucas capítulo 6, versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. You see, the intent of the teaching of the Lord Jesus Christ very much different from the intent of the teachings of the pastors in the Veja, a intenção, o propósito no ensinamento do Senhor Jesus Cristo é muito diferente do ensinamento destes pastores. They teach you to give Eles ensinam você a dar for you to para gain. você receber, See, to gain. para você ganhar mais. See. So, the intention of the givers in this country is to gain. Então acaba que a intenção daqueles que dão neste país acaba sendo ganhar. It is not anymore a sacrifice. Não é mais um sacrifício. But the law of Jesus Christ is more on the sacrifice than to gain. Mas a lei do Senhor Jesus Cristo é mais em sacrifício, em sacrificar, do que ganhar. Why? Por quê? Because you are going to give, emprestai também, without waiting, sem esperar nenhuma paga. Você até mesmo vai emprestar sem esperar nenhuma paga. And by doing so, E fazendo isso, you will receive a vosso galardão. você vai receber o seu galardão. E sereis filhos do Altíssimo. Do you see the difference, brother? Consegue ver a diferença, irmãos? Sim. The difference of the intention. A diferença da intenção. Pastors in this country are encouraging you to give dízimo para ganhar. Os pastores deste país estão encorajando vocês a dar o dízimo para ganhar mais. And they are citing the book of Malachi. E eles com isso citam o livro de Malaquias. God will open the windows of heaven and will pour out a blessing unto you. Que Deus vai abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção. What makes the pacto and the ministério of the Lord Jesus Christ melhor do que Moisés? Mas o que faz o ministério, o pacto do Senhor Jesus Cristo melhor do que o de Moisés? If in the time of Moses you give to earn something material, Se no tempo de Moisés você dava para receber algo material, what is better? What made the ministry of the Lord Jesus Christ better than the law of Moses? então o que é melhor? O que faz o ministério do Senhor Jesus Cristo ser melhor do que o de Moisés? Because in the time of the Lord Jesus Christ, you are not expecting Que lembre-se que no tempo do Senhor Jesus Cristo, você não está esperando retorno material material, things for this life. coisas materiais para esta vida. Vamos ler. 1 Coríntios 15, 19. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. If our hope in serving Christ is for this life, just like what they are doing, you will receive carro, grande casa, etc., benção financeira, prosperidade, etc. This all concerns this life. And this is what your pastors here are planting in your minds. Ou seja, se a sua esperança é em servir a Cristo, é para estas coisas desta vida, como esses pastores estão fazendo realmente. Ensinam você grande, um carro novo e grande, uma casa, uma bênção financeira, prosperidade. Então, é exatamente isso que está sendo imputado, implantado na sua mente por estes pastores. And the Bible tells us that if our hope in Christ is regarding the things of this life, we are... Mas o que a Bíblia nos diz é que se a nossa esperança em Cristo são as coisas para esta vida, nossa esperança está nas coisas para esta vida, nós somos entre as coisas materiais, nós somos entre todos os homens os mais dignos de lástima, de pena.
Why? Por quê? The New Testament is a better testament. Porque o Novo Testamento é um testamento melhor. And the promises of the New Testament E as promessas do Novo Testamento is são melhor. melhores. And why is it melhor? E por que são melhores? 4:18, 2 Coríntios. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. What makes the New Testament a better testament? O que faz do Novo Testamento um testamento melhor? Because the esperança we have in the New Testament are not esperança for things that are seen. Porque a esperança do Novo Testamento, a esperança que nós temos, não são nas coisas que são vistas, nas coisas que se veem. The promises of the New Testament is better than the promises of the As Old Testament. promessas do Novo Testamento são melhores do que as promessas do Velho. Because it promises things that are eternal, things that are not seen. Porque promete coisas que não se veem, promete coisas eternas. See, because things that can be seen are temporary. Porque as coisas que se veem são temporais. See. And that is the difference between the ensinamentos of your pastors here and the ensinamentos verdadeiro na Bíblia, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta é a diferença do ensinamento dos seus pastores aqui, aos ensinamentos que estão, os verdadeiros ensinamentos descritos na Bíblia do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Remember, the New Testament is better than the Old. Lembre-se, o Novo Testamento é melhor do que o Velho. Our sacerdote is better than O Moses. nosso sacerdote é melhor do que Moisés. His ministry is better than the ministry Seu of Moses. ministério é melhor do que o ministério de Moisés. And the promises of the covenant that we have now is better than the promises of that was in Moses. E as promessas deste pacto agora são melhores do que as promessas contidas no pacto de Moisés. To prove that the New Testament is a better pacto Para provar que o Novo Testamento é um pacto melhor than the testament that was administered by Moses among do the que o Israelites. testamento que foi administrado, foi ministrado por Moisés aos israelitas no passado. Vamos ler 8:6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas. Melhores promessas. Why melhores promessas? Por que melhores promessas? Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. See, the New Testament has promises not only in this life, but also in the life to come. O Novo Testamento tem promessas não somente nesta vida, mas também na vida por vir. See, I hope that will be enough for you to realize that the law of the New Testament, the ministry of the Lord Jesus Christ, the promises are better than those that were of Moses. Espero que isso seja o suficiente para realmente mostrar, provar que as promessas, tudo quanto ao Testamento, o Novo Testamento é melhor do que o Antigo Testamento e suas promessas. Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.